Olá, super galera! Vocês hoje vão ser brindados aqui com a presença desse fera, do meu amigo Otávio. Eu tive um bate-papo com ele essa semana e falei, cara, quero trazer você para contar lá para a minha audiência, os meus gestores, as tuas maravilhosas experiências. Otávio, devo ficar contando muito aqui do Otávio. Fala um pouquinho, quem é o Otávio, cara? Bom, em primeiro lugar, Jorge, muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui conversando com você e com a sua audiência. O Otávio é um engenheiro amante de pessoas. Então, eu tive no começo da minha carreira uma formação de engenharia, fiz um mestrado em engenharia, mas logo depois comecei a me dar conta que as pessoas é que são o grande diferencial. Então, comecei a trabalhar as minhas chamadas soft skills, as competências comportamentais, que para mim são fundamentais nesse século XXI, né? E venho trabalhando com mindfulness, com expansão de consciência, xamanismo, tentando trazer essa experiência mais holística para o mundo executivo, para o mundo da multinacional, vamos dizer. E aí vamos caminhando. Acho que a minha relação com os clientes também passa muito por essa experiência de soft skills, em termos de construir confiança, empatia, conceitos de PNL, programação neurolinguística, para tentar tirar o máximo de cada encontro, de cada oportunidade. E por aí a vida vai caminhando e vamos avançando, né? Agora com essa experiência que foi onde nos conhecemos, dando aula nos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, que está sendo uma experiência muito rica, porque eu consigo ter contato com pessoas bem mais jovens, né? Os tal dos millennials. Então é uma chance também de eu poder me relacionar mais com eles, entender como é que eles pensam, como é que a perspectiva que eles enxergam o mundo, né? Isso, para mim, tudo está sendo muito rico e vai, de certa maneira, complementando a minha experiência de maneira que eu consiga avançar cada vez mais e ser um executivo cada vez melhor, e um ser humano cada vez melhor, né? Por que não dizer? Você cita aí como a gente se conheceu, né, cara? Teve, logo no primeiro bate-papo, teve uma frase tua que me impactou muito, eu tenho replicado ela, eu já repliquei em alguns vídeos, algumas aulas, dessa tua percepção, né? Contando aqui um pouco para vocês, o Otávio entrou na FGV e a gestora, a nossa coordenadora, pediu que eu desse algumas sugestões, contasse um pouco das minhas experiências. E o Otávio veio aqui, me presenteou com a presença dele no café, e falamos, sei lá, por 1h30, e todos vocês que me seguem aqui sabem que eu falo pra caramba, e ele teve a paciência de me ouvir por 1 hora. E aí, ao término, ele me olhou com um olhar espantado e me disse, pô, cara, por que você está compartilhando isso tudo comigo? E eu queria que você contasse um pouco isso para eles, né? Porque foi muito impactante essa fala, porque eu faço isso naturalmente, né? E você que vem do mundo executivo, que vem de experiências talvez diferentes, ficou muito impactado, né? Compartilha com eles aí. Não, é verdade. Realmente a sua honestidade, a maneira franca e aberta como você coloca as coisas, como você divide as suas experiências, né? Não é uma coisa que você encontra todo dia. Tanto que eu fiquei super tocado ali, né? E agora, por outro lado, também te digo uma coisa. Tendo essa postura e esse comportamento que você tem, isso é uma tremenda ferramenta de construir confiança. Que na minha cabeça, o relacionamento das pessoas, seja com clientes, fornecedores, funcionários, todas as partes interessadas, passa por você conseguir construir essa confiança. Isso aqui é muito importante e é um desafio, né? Na medida em que você genuinamente divide o seu conhecimento e aquele dia você abriu o seu computador, você me mostrou a parte por trás dos seus negócios, né, de uma maneira super aberta. Então, claramente, isso construiu da minha parte para com você uma confiança muito grande. E você repetindo isso na sua vida, puxa vida, isso é um grande ativo que você tem. Legal, legal. E, cara, compartilha um pouco essa tua experiência de executivo internacional, né? Com como é que o mundo está olhando para o Brasil agora e como é que as coisas vão acontecer na tua visão no próximo ano de 2020. Olha, eu acho que esse ano de 2019 foi bastante desafiador, né? O mundo passou por, e está passando ainda de certa maneira, por uma série de coisas aí muito bicudas, né? A gente enfrentou essa questão dos americanos com os chineses, né? Que foi bastante complicada e conturbada, né? Agora, nesses últimos dias, felizmente, eles deram um passinho na direção de pacificar isso.
Tivemos a questão do Brexit na Europa, do Reino Unido tentando sair com o referendo. Agora parece que com esse novo primeiro-ministro as coisas também deram uma acalmada, né? A Europa, de certa forma, passou por um ano bastante desafiador, né? E interessante que aqueles países que tiveram um problema no passado, Portugal, Espanha, Grécia, até que estão fora do holofote, quem está no holofote agora é a Alemanha, né? O motor da Europa, né? Está com a indústria bastante difícil, a automobilística na Europa está bastante complicado, né? A China desacelerando, quer dizer, a China continua crescendo, mas crescendo cada vez menos, né? Então, isso traz uma série de desafios aí para eles, do ponto de vista social, de empregos, etc. Mas também para nós, que somos fornecedores da indústria chinesa, né? Um outro ponto na Ásia relevante que aconteceu, e aí isso ainda está um pouco aí em voga, o Japão e a Coreia, que são grandes potências na Ásia, né? Começaram com uma questão super complicada política, de uma época da Segunda Guerra Mundial, sabe? Os coreanos voltaram com isso aí, então isso está lá ainda com tensões e tudo mais, né? E isso tudo reflete na gente, né? A Argentina está numa situação bastante desafiadora, né? E os meus clientes na Argentina estão de dar dó, coitados, né? É mesmo. Mas, enfim, de alguma maneira teve a eleição na Argentina. Vamos ver o que o novo governo pode trazer, né? É um cenário desafiador, mais interessante. O Brexit deu uma aliviada, vamos dizer. Exato. A crise Estados Unidos-China deu uma melhorada. Então eu vejo que nós estamos num momento interessante. No começo de 19, o comecinho foi promissor, as pessoas estavam otimistas e entusiasmadas. No final do primeiro trimestre, isso aí perdeu um pouco de força. O segundo, terceiro trimestre, a coisa veio capengando. Mas com as reformas e algumas melhorias, esse quarto trimestre a coisa deu uma melhorada. Eu acho que hoje, nós estamos no final do ano, nós vamos entrar em 2020 acelerando, o que é sempre bom, né? Especialmente aqui em São Paulo, né? A sua audiência que não está em São Paulo pode ainda não ter essa percepção, porque aqui no estado de São Paulo a coisa está bem mais acelerada que em outras partes do país, mas eu acredito que o ano de 2020 vai ser bem melhor que 19, bem melhor, porque nós já vamos entrar acelerando, o que é bom, e tem várias ações. Eu acho que esse ano o governo fez uma série de concessões, se eu não me engano foram 27 leilões, está previsto para o ano que vem mais de 40 leilões. Então, de certa maneira, isso é um convite para a iniciativa privada colocar dinheiro e tentar levantar esses ativos que estão sucateados, né? Então, o camarada compra um aeroporto, compra uma estrada que está em petição de miséria, tem que botar dinheiro para levantar o ativo, né? E isso demanda investimento, demanda mão de obra, fornecedores, tem uma série de serviços que estão em volta, que eu acredito que vão melhorar bastante, né? A própria indústria está se recuperando, né? Esse Natal espera-se aí que seja um Natal bom, então o comércio deve se desestocar, portanto, no começo do ano entram pedidos para a indústria para começar a repor esses estoques, né? Talvez o ponto ainda mais periclitante é o desemprego. Ele vem melhorando, mas vem melhorando devagar. E com essas mudanças tecnológicas que está no meio disso tudo, né? Essa uberização, essa questão toda da mão de obra, isso ainda vai demorar um pouco para a gente conseguir recolocar esses 12 milhões de desempregados. Infelizmente, vamos ter ainda alguns trimestres pela frente, né? Então essas pessoas têm que respirar fundo e procurar se reinventar, porque não vai ter emprego com carteira assinada ali dobrando a próxima esquina, não vai ter. Vamos ter que dobrar várias esquinas para chegar nesse cenário, né? Mas eu vejo 2020 de uma forma muito positiva. Eu hoje atuo mais na indústria de base, né? Então, siderurgia é o nosso negócio. Então, eu já percebo para o ano que vem os nossos clientes reagindo. Se nós que estamos na indústria de base, então os meus clientes são fornecedores da indústria, né? Tá. Se eles já estão percebendo uma melhora de cenário, e é porque a indústria já está apontando para eles essa melhora, né? Então, a indústria de base é a primeira a reduzir na crise e a última a acelerar. E nós começamos a acelerar. Isso, para mim, é um sinal muito interessante, né? Um outro indicador antecedente que o pessoal chama, que é o consumo de papelão ondulado, que é um material para embalagem, tudo que a gente compra, em algum momento esteve embalado numa caixa de papelão, né? O consumo de papelão ondulado, que teve bastante ruim durante 19, já começou a melhorar. Isso para mim não é tão bom, porque eu sou um grande consumidor de papel e quando o mercado melhora os preços sobem, mas de qualquer maneira para o país é positivo, né? É um indicador antecedente para dizer que, oxa, amanhã
vão ter mais materiais sendo embalados nessas caixas de papelão, né? Então eu vejo a coisa com bastante otimismo. Eu acho que o ano que vem vai ser bem melhor do que 19. E a boa parte dos que estão aqui na minha audiência são pequenos empreendedores, médios empresários, né? E eles têm sempre uma grande demanda com as pessoas, né, cara? Eu sei que essa é uma grande especialidade tua. Eu queria que você contasse um pouquinho de como você vê esse ativo, pessoas, e como o pequeno e médio empresário pode enfatizar a sua linha de atuação olhando para esse grande ativo. Eu acho que um grande benefício que a humanidade tem vivido nessa virada do século XX para o século XXI, né, é a tecnologia nos ajudando a viver mais. Então, nos anos 40, 1940 do século passado, a expectativa de vida do brasileiro era na casa de 45 anos. Hoje é na casa de 75. Então, quanto mais o tempo for passando, mais vai aumentar a expectativa de vida, né? Então, as pessoas estão vivendo mais, o que é uma dádiva, né? É uma grande experiência, uma grande oportunidade para todos nós. Mas a máquina é a mesma, né? Essa máquina que a gente usa do nascimento até a morte vai se desgastando. Então, o teu público que tem a ver com qualidade de vida, com academia, com saúde, etc., preparação física, né? Me parece que o futuro é azulíssimo, né? Porque essas pessoas vão ver cada vez mais e vão começar a tomar consciência do seguinte: eu tenho que tratar bem essa máquina aqui. Porque se eu não tratar bem, eu vou chegar. É possível que eu chegue nos 80 anos. Só que almoçando de canudinho, sem conseguir tomar banho sozinho, entendeu? Essa questão da qualidade de vida, que está muito presente nos millennials e nos centennials, né, que é a geração anterior, né? Os millennials estão na casa hoje aí de uns 30 anos, 27, 30 e pouco. Os centennials estão na idade das minhas crianças, que estão na 15, 18, né? Esse pessoal já se deu conta que a qualidade de vida é uma coisa muito importante. Eles, inclusive, preferem ganhar menos no trabalho, mas ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, toda a vida dessa juventude está programada nessa direção. Então, talvez uma criança hoje de 15 anos, um adolescente, um adultinho, eu chamo os meus filhos de adultinhos, né? Esses adultinhos, pode ser que vão viver para 90 anos. Exato. Na média, né? Se a média vai para 90, vai ter gente com 100 tralalá, né? Sim, então, para chegar lá, conseguindo caminhar, vou levar o meu neto na padaria para tomar um sorvete, e eu vou caminhando com ele. Opa, com 90, 95 anos é desafiador, né? Então, o teu público que trabalha nessa parte de nutrição, preparação física, qualidade de vida, me parece que o futuro é muito interessante. E o trabalho que me parece que seria interessante para que eles possam aumentar os negócios e cativar outros clientes é justamente nesse ponto. Você hoje com 40 anos, por exemplo, você tem que começar a trabalhar o seu corpo para que com 80 você continue podendo levantar do sofá sozinho, não andar de muleta, cadeira de roda, sabe? Me parece que é naí que está o convencimento. Coisa que quando eu tenho 47, há 30 anos atrás, quando eu tinha 17, o convencimento era outro. Era mais de ficar forte, né? Tá sarado, o abdômen trincado. Hoje acho que a questão não é mais essa. A questão é mais qualidade de vida e preservar a máquina para que no tempo, lá daqui a muitos e muitos anos, a gente possa viver de uma maneira digna, sem precisar de alguém para fazer as nossas necessidades básicas, né? Perfeito. Eu acho que é por aí que o teu público pode enxergar e começar a preparar no longo prazo, porque aí é um plano de vida de longo prazo, né? Exato. Como é que amanhã conseguir cativar esse público? Tá. E, cara, deixa algumas... literalmente, eu cito muito esse nome, sacadas, dicas. Deixa algumas sacadas para os gestores sobre gestão de pessoas. Eu sei que você tem grandes habilidades, algumas ferramentas práticas que eles podem ouvir aqui. Se ele estiver comigo no podcast, ou se estiver no vídeo, ele viu e vai botar em prática na gestão de pessoas dele. Por favor. Olha só, eu acho o seguinte, uma coisa que hoje é fundamental, o século XX foi um século que trouxe muitos desafios para a humanidade, né? As competências que estavam melhor talhadas para atacar os desafios do século XX eram as competências associadas ao lado esquerdo do cérebro. Então, lógica, matemática, porque o objetivo lá era
industrialização, vou fazer uma fábrica, um centro de distribuição, esquemas logísticos e tal. Então, lá no século XXI, para que a empresa crescesse e ganhasse mercado, eu vou vender o meu produto naquela parte do mundo que eu não vendo nada. Né? Hoje, no século XXI, nós podemos comprar qualquer coisa a qualquer momento, de qualquer lugar. Então, ganhar os clientes não é mais ter mais fábricas e esquemas logísticos mais avançados. Agora é a história. É o que está por trás. São competências associadas ao lado direito do cérebro. Intuição, criatividade, design. Eu acho que aí é um grande ponto. Para as pessoas entenderem isso. Agora, no século XXI, é pelo lado direito do cérebro que a gente tem que ganhar os clientes. É isso que a gente tenta fazer. Essa é uma dica primeira. Um segundo ponto é o seguinte. Lá nos anos 90, uma competência tinha um tempo de duração de uns 30 anos. Então o camarada ia para a faculdade, aprendia algumas coisas, e ele ia usar aquilo por 30 anos, praticamente durante toda a vida profissional dele. Hoje, o tempo de vida de uma competência é de 5 anos. E parece que está diminuindo. Então, para a sua audiência, uma coisa que eu digo é o seguinte, meus caros: aprender, desaprender e reaprender. Então, você tem que estar preparado para várias vezes na vida passar por esse ciclo. Quanto melhor, mais eficazmente você conseguir girar essa roda, mais sucesso você vai ter. Porque aquele que prospera não é o mais forte, é o que se adapta melhor, né? Como disse lá o Darwin, é a mais pura verdade. Então, nesse momento em que a tecnologia anda muito rápido, as competências elas ficam inúteis muito rapidamente, nós todos, né, precisamos estar sempre em movimento e sempre buscando formas de nos adaptar. Inclusive, uma sugestão que eu deixo para o pessoal é o seguinte: se você nunca passou por esse ciclo, você não sabe como é que o seu cérebro vai reagir a ele. Portanto, antes que a vida venha com um tsunami para cima de você surfar, meu caro, escolha uma competência sua, desaprenda e aprenda outra. Porque assim você vai ver como é que você se comporta nesse ciclo. Eventualmente, para você, Jorge, o principal desafio possa ser desaprender. Para o João, que é algum da sua audiência, pode ser o reaprender. Se você nunca girou a roda, você não vai saber. Então, eu sempre pega gira essa roda 2 ou 3 vezes, para ver como é que você reage a isso. Para que quando a vida te colocar numa situação que você vai ter que mudar, você já está mais gabaritado para fazer isso, entende? Me parece que isso é uma coisa muito importante para esse século XXI, em que as coisas mudam numa velocidade maluca, né? Veja que o Uber foi criado em 2009, ele tem 10 anos de vida. E ele causou essa revolução que a gente vê no dia a dia, né? Pode ser que daqui a alguns anos o Uber deixe de existir. Porque aquela empresa que primeiro conseguir desenvolver a tecnologia de carro autônomo vai tirar o Uber do mercado. Então você vê, uma empresa que não era nada, veio para um valuation aí na casa de 65 bilhões de dólares, e pode ser que em poucos anos ela morra. Essa é a velocidade das coisas, né? Veja que a GM, só para tomar um exemplo, está conosco aí há 100 e tantos anos, né? Uma empresa de muitos e muitos anos. Praticamente eu acredito que isso não vai ter muito no futuro, porque as mudanças são tão grandes que vão ser em ondas, né? Exato. Então, para a sua audiência, para o seu pessoal, a galera de academias e etc., é ficar atento nisso. É perceber essas nuances e estar sempre pronto para reagir. Né? Perfeito, perfeito. Moçada, vocês receberam aqui um grande presente do grande Otávio Alves Júnior, esse fera que nos concedeu aqui essa linda entrevista. Cara, muito obrigado em meu nome, em nome de todos que estão aqui com a gente, nos ouvindo, nos vendo. Muito obrigado. E, cara, o microfone e a câmera aberta aqui, se você puder e quiser estar em outras vezes, tanto eu quanto a galera vão te aplaudir aqui direto. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. E se você ou a sua audiência quiser conhecer um pouco mais sobre PNL, neurociência, comportamento, comunicação, se inscreve no meu canal. Cheguei até aqui. E agora? Então, a minha ideia é, todos nós chegamos até aqui. De alguma maneira, dando cabeçada, ajoelhada, cotovelada, chegamos até aqui. E agora? No sentido de que eu possa humildemente oferecer algumas coisas de valor para que o futuro seja mais azeitado do que foi o passado. Essa é a minha ideia.
Perfeito. Cara, deixa aí também, acho que você tem mais contatos na rede, né? Deixa para a moçada, de repente Instagram, Face, que a galera aqui... Todas as minhas redes sociais e o meu site são Octávio Alves JR. Tá bom. Então, o meu site é esse, o Facebook, o Instagram, todas as redes sociais, meus caros. Um grande abraço, para mim foi um prazer. Estou à disposição, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, podemos discutir algum aspecto específico, tá bom? Um grande abraço para todos e muito obrigado. Um bom ano novo para todos e um bom Natal, viu? Vamos firme. Tchau, tchau. Valeu. Forte abraço, Otávio. Muito obrigado, cara. Tchau, tchau. Valeu.